Olá, boa tarde. O término de um relacionamento, uma demissão, a morte de um amigo ou parente. Vivemos pequenas e grandes perdas muitas vezes em nosso dia a dia. Mas o que essas experiências nos ensinam? Em busca dessas respostas, um grupo de amigas criou um site para dar voz para pessoas falarem de suas perdas. Neste caso, da morte de pessoas queridas. Muito difícil você perder um filho e voltar para a vida. Você pensa que vai viver dividido entre o céu e a terra. Uma raiva, assim, blasfemática de Deus. A minha mulher estava caminhando para o trabalho e o coração dela parou. Parou também a vida do Rafael. Fazia apenas 1 ano que eles tinham se casado. E aí você se vê sozinho, você volta para a mesma casa, você tem todas as coisas dela, você tem... Algumas continuam intocadas, do mesmo jeito que Mirella deixou 3 anos atrás. Aqui é o guarda-roupa da Mi, que eu ainda não mexi, estou criando coragem, né? Chamar a mãe dela para me ajudar. Falar de luto ainda é tabu para muita gente, mas experiências como a da Júlia e do Roberto, pais do Beto, têm mostrado que essa pode ser a melhor estratégia para superar a dor da perda. A dor de uma notícia que chegou numa madrugada de 1995. Beto viajava com os amigos na região de Itapetininga, interior de São Paulo. O acidente interrompeu a vida do jovem de apenas 17 anos. Você nunca imagina enterrar um filho. Você imagina que ele vai fazer isso com você, né? Poucos dias depois do acidente, um grupo de apoio e conforto surgiu por iniciativa do padrinho do Beto, na casa da Júlia e do Roberto. É apoiado na doutrina espírita. Esse trabalho todo foi um trabalho que transformou, vamos falar assim, uma dor em saudades, né? Foi um trabalho, esse trabalho ele não tem um tempo, eu acho que o tempo é de cada um. Essa gratificação e a consciência de ajudar o outro também motivaram Júlia e Roberto a dar um depoimento nesse vídeo do Vamos Falar sobre o Luto? Porque a partida é dolorida demais. E depois vem a saudade. E essa saudade, ela é preenchida com o falar neles. Você poder auxiliar uma pessoa que passa por aquilo que você passou, e se você puder fazer algo para ela, que ela melhore, que ela consiga se levantar, eu acho que você não pode guardar para você. Poder falar um pouco para que minha história ajude os outros, foi o maior presente que eu podia ter recebido de aniversário, porque talvez eu gostaria de ter recebido isso lá atrás. E para falar sobre a superação do luto das perdas, recebemos a jornalista Sandra Soares, que teve a ideia de fazer o site Vamos Falar sobre o Luto, e também com a gente, Elaine Alves, psicóloga, fundadora da Prestar Cuidados em Psicologia e membro do Laboratório de Estudos sobre a Morte da USP. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook, facebook.com/jornalismo TV Cultura, usando a hashtag JCDebate, e também pelo Twitter, jornal_cultura. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, agradeço muito a presença de vocês aqui com a gente hoje. Vamos começar então, a reportagem mostra aí depoimentos de pessoas que participaram do site, né, Sandra? Como é que surgiu essa ideia de criar um portal para dar voz a essas pessoas? Na verdade, essa ideia veio a partir de conversas entre 7 amigas, eu sou uma delas, cada qual passou por uma experiência de perda. E a gente conversava muito não só sobre a perda em si, mas sobre a experiência de viver o luto. Assim, a gente percebia que as pessoas tinham muita dificuldade em lidar com esse assunto, que ao trazer a nossa história de luto, a gente causava constrangimento, né? A pessoa às vezes perguntava, como vai seu pai? Meu pai já não está mais aqui, e ficava aquele constrangimento pedindo desculpas. E a gente conversava muito sobre isso, somos todas da área de comunicação, né? E aí, em função dessa experiência na comunicação e dessa inquietação, a gente resolveu fazer um site que tem, na verdade, 2 objetivos. Um é ajudar quem está passando por essa experiência, ajudar dando informação e dando inspiração. Nós não somos especialistas, temos especialistas como a Elaine, que são nossas consultoras, e que o nosso papel é trazer informação, indicar o caminho e inspiração, porque a gente entrevista várias histórias de pessoas
que souberam fazer do luto uma coisa bonita, transformadora, achar um acolhimento no coração para a experiência que passaram. E essas histórias acabam inspirando. A Sandra, Helene, tocou numa questão, acho que a gente pode, não sei, começar com você por aí, que é o constrangimento que as pessoas não sabem falar, e ela percebia que todas tinham necessidade de falar, mas não sabiam como. Então, existe isso? A morte é tratada como um tabu ainda? Um tabu. Na verdade, eu falo que tiramos a morte da vida, né? Nós podemos falar sobre todas as coisas, menos por aquilo que nós realmente vamos passar, que é a morte. E é o momento mais difícil. O ser humano vai passar pelo luto uma média de 3 a 4 vezes durante a vida. Porém, é o momento mais difícil da vida do ser humano, é esse período que você perde alguém que você ama. E alguém que perde quer muito falar a respeito. Tem muita necessidade de falar, porque precisa elaborar e precisa entender aquilo que aconteceu, porque a gente não entende que alguém simplesmente morre e vai embora. Você precisa disso. Por outro lado, você tem os outros que acham que ao falar, você está te deixando triste. Também porque as pessoas não sabem o que dizer. E elas não precisam dizer nada, né? Elas só precisam ouvir, porque quem precisa falar é quem perdeu. O importante é ter alguém para falar, alguém do seu lado. E sim, existe esse constrangimento. A pessoa enlutada, ela acaba se sentindo constrangida. Elas dizem isso, né? Principalmente os pais, quando perdem filhos, que eles vão numa festa onde todo mundo tem filhos. Né? Então, é como se eles se sentissem agredindo os outros, como se fosse uma ameaça. Porque se você perder o seu, você me ameaça. Porque você pode trazer isso para cá. E as pessoas se sentem assim. E não que os outros queiram passar isso para ele também. Na verdade, os outros acabam exigindo que você seja feliz quando você não está feliz. Então, isso faz parte. O vamos falar sobre, acho que é a grande bandeira de quem trabalha com isso, de quem vive isso. E, assim, um pouquinho da sua experiência pessoal, Sandra, o vamos falar sobre te ajudou muito, né? Porque você enfrentou um tabu dentro de casa também. Na verdade, assim, eu não passei por uma situação de perda diretamente ainda na minha vida. Os meus pais tiveram uma filha antes de mim. Eu nasci com medo de morrer, e acho que todos nós temos medo de morrer, mas na minha experiência isso ganhou muita força. Eu fui uma criança com muito medo, uma adolescente com muito medo. Até hoje tenho muito medo, detesto andar de avião, Mas por quando exemplo. se falava nesse assunto dentro da sua casa, como que era? Então, não se falava. Então, era um não assunto se falava, que não exatamente, se falava. era um assunto tabu. E eu, enfim, claro que eu sabia que tinha tido uma irmã, que tinha vivido 9 meses, que tinha nascido com problema de saúde, mas até hoje, assim, ela não existe uma foto, não... e a minha mãe me contou que logo depois dessa morte, a convenção familiar foi não se fala nesse assunto. Na pequena família e na família estendida também. E eu tinha muita necessidade de ouvir sobre esse assunto. Eu descobri em anos de análise, sou uma devota da psicanálise, que é justamente essa ideia de falar, né? Na psicanálise você vai falar. Que esse medo que eu sentia foi herdado no útero da minha mãe, que teve uma gravidez tensa. E hoje, para mim, é importante dizer que eu sou a segunda filha, assim. Para mim, eu dei um jeito de deixar minha irmã na família. Tive uma irmã que eu não conheci, chamada Ivana, sou a segunda filha. E até então eu achava que era a primeira, mas não. E isso é muito comum, né, na questão da família. Nós atendemos diariamente pessoas em que alguém que morreu e que tem alguém, a mãe, ou às vezes a mulher ou o marido, que quer manter essa pessoa dentro da casa, quer manter essa pessoa dentro, e uma família inteira dizendo não, essa pessoa não pode mais estar aqui porque ao falar dela, isso provoca tristeza. E aí as pessoas ficam tristes sozinhas em lugares. Então, o filho triste num lado, a mãe triste no outro, cada um no seu quarto, quando as pessoas poderiam ficar juntas na tristeza. Tem uma série de coisas que atrapalham a dor. Eu vi o rapaz dizendo da roupa, né? Tem essa coisa de que você tem que dar tudo rápido, tem que se desfazer o quanto... Quem perde não quer se desfazer. Aliás, quem perde, logo depois que você perde, a sua luta é para que a pessoa volte. A pessoa está no luto, as pessoas se sentem loucas, né? Nesse período. Porque, inadequadas, né? Mas mesmo uma coisa de loucura, porque elas sabem que a pessoa morreu, mas elas estão fazendo de tudo para a pessoa voltar. Né? Existe uma série, a Kubler-Ross mesmo vai falar nas fases dela, na barganha, que você faz de tudo para encontrar a pessoa novamente. E isso é fato. E a roupa, ela vai trazer essa pessoa. Eu vejo as pessoas perdem filho, perdem mulheres grávidas que vão para a maternidade e perdem seus filhos. Quando voltam, está tudo desmontado. Aquele quarto está lá como se fosse só um cômodo. E não, elas voltam para casa querendo reencontrar esse filho que elas deixaram lá.
né? Quando você Eu perde acho curioso, isso... talvez você possa comentar isso, que a gente percebeu, fazendo o site, uma pesquisa que a gente fez antes, que as mulheres querem muito falar e os homens nem tanto, assim. Então, acho que tem uma diferença. Na verdade, é uma convenção. Os homens querem também falar, mas é dito para eles que eles têm que ser fortes. Você tem que ser forte. É uma questão cultural aí Sim, também. Você tem que ser forte, você tem que cuidar da sua mulher, e você tem que cuidar dos seus filhos, Homem ou não dos seus chora. pais. Mas eles querem sim falar. Eu acho que o rapaz disse que falar sobre isso foi o presente que ele ganhou. Não, mas o que eu estou achando interessante é que, assim, quando a gente olha os dados de audiência do site, a participação feminina porque está mais autorizado, exatamente. né? Uma necessidade. E tem uma outra coisa, voltando, acho que quero falar de novo da questão da roupa e dizer que, assim, não tenham pressa nunca de se desfazer das coisas. É no seu tempo e não no tempo do outro. Porque enquanto você precisa daquelas coisas do outro lá, elas precisam estar lá. Tá? Então, acho que isso é o meu recado que eu faço sempre, toda vez eu falo isso. Na crise não se faz nada, não se pede demissão, não se muda de casa e não se dá as coisas de quem foi embora, de quem morreu. Não, na crise não se faz nada, se curte todas essas coisas. Que retorno você tem tido, né, nessa experiência do site, Sandra? Das pessoas que foram lá, colocaram a cara, né, nos vídeos, ou então tem textos também, né? As pessoas mandam textos, fazem um desabafo, escrevendo. O que a gente percebeu, assim, antes de fazer o site, a gente lançou uma pergunta na internet, que era justamente essa: vamos falar sobre o luto. E essa pergunta logo se tornou uma afirmação com vários pontos de exclamação, porque a gente recebeu muitos textos, assim, a gente fez nas nossas próprias redes sociais, e sei lá, de cara, assim, já tinha 300 textos longos, então a gente percebeu que as pessoas realmente queriam muito falar sobre o luto e não encontravam quem ouvia, quem ouvisse, elas nos disseram isso. Quando a gente lançou o site, que tem um mês, a gente esperava, a gente preparou toda a parte de tecnologia para receber 2.000 pessoas, e a gente recebeu 300.000. Nossa. Então, assim, foi impressionante. O servidor caiu, a gente ficou fora do ar, a gente teve que... A necessidade de falar sobre isso, né? E assim, e principalmente o que tem dado muita audiência, assim, que as pessoas têm procurado muito, são esses depoimentos mais inspiradores, são as reflexões, ouvir as histórias de gente que do luto tirou lições bonitas. Porque é aquela coisa, né? Não é tanto o que aconteceu com você, mas o que você fez do que aconteceu com você. Como superou, então? Como superou. Exatamente. Deixa eu só dar um recadinho aqui para as pessoas. A gente sabe que está chegando perguntas e comentários. Teve um probleminha técnico aqui, senão vão falar por que ela não está lendo a minha pergunta. A gente já está tentando resolver. Elaine, por que, então, falar sobre isso? Como funciona a nossa cabeça nesse sentido? A princípio é uma forma de elaboração. Como você perde, você não entende essa perda. Então, o falar é que vai te ajudar a elaborar e entender. Aliás, o luto é um período de compreensão da perda. Porque o luto não tem tempo, é um tempo muito individual. As pessoas às vezes falam de 1 ano, em 3 meses estão cobrando que as pessoas estejam bem. Não, só há luto se houver vínculo, senão não há luto. E o vínculo, ele depende de cada um. Então, o que a gente chama de luto é esse período que você precisa para compreender que o outro morreu e que você tem que aprender a viver sem aquela pessoa. E aí, quando a pessoa começa a dizer, sim, eu agora vou seguir em frente, é que você pode dizer que esse luto está num processo final. E que depende das pessoas, pode durar o tempo que elas precisarem. E aí é isso, falar é a grande elaboração. Primeiro é a elaboração e a compreensão de que o outro morreu, do que foi que aconteceu. E depois é a necessidade, a importância que você tem de manter a pessoa ali. Porque como não se fala mais daquela pessoa, é como se ela nunca tivesse existido e ela faz parte de uma história. E aí você pode ver que, geralmente, alguém na família ocupa esse lugar de mantê-lo, enquanto outros fazem tudo para esquecer, mas tem alguém que ocupa esse lugar de manter a pessoa, olha, ela existiu, ela faz parte dessa história. Os pais, por exemplo, um adolescente de 20 anos, que perde esse filho, os amigos vão se formar, os amigos vão ser profissionais em outros lugares, a vida deles continua. E esses pais precisam acompanhar a vida dos amigos, porque eles fazem parte da vida desse filho. E muitas vezes esses amigos vão embora achando que ou estão fazendo mal para essa família, e na verdade faz mal o afastamento, porque é tirar esse filho, né? Tirá-lo. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já.
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre as perdas que enfrentamos durante a vida. Com a gente, a jornalista Sandra Soares e a psicóloga Elaine Alves. Bom, continue aqui participando com suas perguntas e comentários. Nós estamos tentando resolver esse probleminha técnico que nós estamos tendo. A perda de um grande amor também provoca luto. A administradora de empresas Gisele passou por isso. Com uma vida familiar difícil, ela viu no namorado uma forma de ter uma rotina mais tranquila. Algum tempo depois, no entanto, Gisele não aguentou os problemas e até tentou suicídio. Para o ex-namorado foi a gota d'água. Sem saber mais como ajudar Gisele, ele rompeu o relacionamento. Aí eu entrei num buraco sem fundo, no fundo do poço, sem nenhuma perspectiva, perdida, porque quem estava me reorientando na vida era ele. Então eu me senti assim, e agora? Por quem que eu vou dar a mão? Foram 4 anos e meio sozinha, sem querer saber de novos relacionamentos. Vencer esse luto foi difícil, foi assim, muitas noites em claro, foi um recomeçar. O emprego novo e as responsabilidades de mãe fizeram Gisele se reerguer. Eu fui mais mãe do meu filho. Eu criei um vínculo, uma parceria com o Lucas que ninguém tira, isso é até hoje. Meu melhor amigo, meu confidente, está numa idade que é uma delícia. Nossa, mudou tudo. Eu vi a importância verdadeira das coisas. E dos momentos difíceis, o aprendizado. Todo dia eu lembro e eu falo para mim mesma, todos os dias. Chega a ser até um mantra, que ninguém é feliz todos os dias. A gente tem pinceladas de felicidade ao decorrer da vida. Todo rompimento é muito difícil, né? E eu aprendi a lidar com isso. E foi uma perda? Foi, mas assim, hoje eu vejo com outros olhos. Pois é, né? O Alexandre aqui no Facebook já estava cobrando justamente isso, para falar das outras perdas que nós deixamos aqui para o segundo bloco, além da morte, né, Elaine? Quais as outras situações que levam ao várias, luto? né? A aposentadoria, que ninguém pensa, né? O desemprego, que nesse momento as pessoas estão vivendo, a aquisição de doenças, você morre a pessoa saudável, surge uma pessoa com uma doença crônica, mutilações, você deixa de ser quem você era para aprender a viver sem um braço, sem uma parte do seu corpo. Mudar de cidade, de escola para uma criança. Às vezes a criança não só muda de escola, como muda de cidade, né? Muda de bairro, todos os amigos. Isso que nós estamos vendo agora, as pessoas saindo dos seus países, deixando tudo, vindo, procurando um lugar em um outro país. Isso é um luto, uma perda, uma morte significativa. Nós chamamos de mortes simbólicas, né? Que são as perdas em vida. Nossa, são várias coisas. Ter um filho com deficiência, com um filho com qualquer diferença significativa que não seja aquilo que você idealizou. Acho isso muito importante, porque as mulheres se sentem muito mal quando elas têm um filho com alguma doença ou com alguma deficiência, mas você não idealiza, a mulher nenhuma engravida para ter um filho com qualquer tipo de diferença. Então é a morte do filho idealizado, quando você pega no colo uma criança que você não imaginou ter. Agora sim, né, diante de situações até que muitas vezes revoltam, né, o Rafael, que falou na reportagem no primeiro bloco, fala assim da questão até de perder a fé. Tem relatos desse tipo lá, Sandra, de pessoas que se revoltam nesse sentido e... Tem alguns relatos, tem relatos também de pessoas que encontraram a fé, que não tinham fé e que a fé foi o caminho para conseguir dar um novo lugar para essa perda. Mas o Rafael, a história dele é curiosa, porque ele disse pra gente que ele, na verdade, tem fé e que ele preferia não ter. Que ele tem fé e que isso dificultou, porque ele tem com quem brigar, entendeu? Mas tem muita gente que perde a fé, mas tem também gente que encontra. Isso é muito comum, né? Não é nem a perda da fé, mas a raiva desse ser Deus, superior, né? Então, assim, é muito comum as pessoas se revoltarem com aquilo que elas acreditam, virarem as costas, mas não quer dizer que é para sempre. De um modo geral, as pessoas acabam retornando ou buscando outros caminhos para encontrar respostas. Mas essa raiva, essa revolta, ela é muito comum. E aí a pessoa também fica muito sem reforço, porque se Deus te ajuda e agora você nem nele mais acredita, aí você vai ficando cada vez mais fragilizado.
Agora, Helena, nessa questão, né, de perder o emprego, de repente, ou ter uma relação rompida de uma hora para outra, o emprego, por exemplo, que você tem uma rotina ali, de repente, há anos na mesma empresa, no dia seguinte acorda e se vê numa situação que não precisa fazer mais aquele caminho e ir para lá. Que nó que dá isso na cabeça a princípio? Então, aí você tem uma perda principalmente de identidade, né? Até ontem você era o gerente, o diretor, ou o farmacêutico, enfim, o caixa, e agora hoje você é desempregado. E isso tem uma questão social importante. E outra questão social importante também tem na aposentadoria, com diferenças, né? Na aposentadoria a gente chama isso de luto, que é um luto que você se prepara para, porque você sabe que você vai se aposentar. Só que hoje você é o caixa e amanhã você é aposentado. Então, também tem uma perda de identidade muito importante aí e que é preciso lidar. E aí a gente chama, são as tristezas. Outra coisa que eu acho que é super importante falar que tristeza é diferente de depressão. Porque as pessoas, logo que perdem alguma coisa que é importante para elas, né, elas ficam muito tristes. E a tristeza pode durar o tempo que a pessoa precisa da tristeza para se reencontrar. E imediatamente elas estão sendo tratadas com depressão, imediatamente elas estão indo para o psiquiatra, tem que tomar uma medicação. Não, tristeza ela é saudável. É preciso enfrentar essa dor para você se fortalecer, né, para poder enfrentar o que você está colocando. Então, acho que dá um nó, sim, você deixar de ser... de perder o seu emprego. E até nesse momento que a gente está vivendo, porque antigamente você perdia o emprego, mas daqui a pouco você arrumava outro, né? Agora você não arruma mais Mas outro. você falou, até coloca uma pergunta, essa coisa da perda de identidade, que eu acho interessante. Tem um texto do Freud, que é Luto e Melancolia, em que ele fala que o luto é esse processo de dar um lugar para essa perda que é externa. E a melancolia, que hoje a gente pode chamar de depressão, é quando a pessoa perde a si mesma. Quer dizer, um é um objeto externo, o outro é um objeto interno. Como que a gente faz quando a perda é de si mesma, né? Ou seja, quando o luto começa a ficar patológico? Porque a primeira coisa, desculpa de colocar, é que a gente não usa sinal mais... aí de que é preciso procurar ajuda, né? A primeira coisa que a gente não tem mais utilizado é o termo patológico, né? Porque para não tirar a conotação para tirar a conotação, essa é a ideia, para tirar a conotação de doença. Luto não é doença, luto não precisa de terapia. As pessoas vão para a terapia porque elas não têm com quem falar sobre a morte, mas o luto, de um modo geral, ele não precisa de ter um processo. Agora, o não poder falar, o não poder viver, inclusive, a dor e, principalmente, a medicação imediata, elas vão favorecendo com que você não enfrente essa dor e, sim, aí vão adoecendo, né? Vou tentar exprimir um pouquinho o tempo, porque eu tenho algumas perguntas aqui. A Ariane via Twitter, como lidar com o luto de um aborto espontâneo? Aí é uma outra questão também, né? O aborto, então, hoje se tem falado muito sobre essas, graças a Deus tem falado, porque as pessoas tendem a não valorizar essa dor. Primeiro que não existe dor maior nem dor menor, existe dor e é preciso respeitá-las, né? As pessoas acham que quando é um aborto, que você vai nova, você é nova, você vai engravidar de novo. Então, se uma pessoa, quando perde alguém, já não tem autorização para falar, no caso de abortos ou perdas neonatais, a autorização parece que diminui. Que é o tipo assim, isso não é nada, você nem pegou no colo. E aí, na verdade, não. É um filho que você está esperando, que já tem uma identidade, muitas vezes já tem nome. Sim. Eu, inclusive, recomendo para ela, a gente tem um texto sobre isso que está lá no site. É o depoimento de uma menina que criou uma ONG que se chama Do Luto à Luta. Sim. Ela conta a experiência dela, ter passado por isso. Ela conta que ela estava no hospital fazendo uma curetagem por causa do aborto e recebendo parabéns de enfermeiros que achavam que ela estava ali porque tinha tido um filho. Então, inclusive, ela tem um projeto assim, de atuar na legislação para tentar que os hospitais tenham mais preparo para lidar com essa situação. A Letéia conta também que perdeu o irmão que faleceu no ano passado e diz que não aceita, emagreceu aí 12 quilos, a mãe já emagreceu 16 quilos e ela não consegue superar isso. Helena. Então, o ano passado é muito cedo, é muito recente, ela está de luto, a família está de luto. Se é que pode existir uma orientação, né? Se é que é possível, mas é que a família viva essa dor juntas, que falem muito sobre esse irmão, falem sobre o que aconteceu, porque a tendência é não falar sobre o que aconteceu, é não falar sobre o que dói. A Maria Zeta comenta que quando o pai faleceu também, não deixava, achavam que se a mãe chorasse, isso ia fazer mal para ela, o choro. Então, ela está na verdade, o choro faz bem, né? Eu digo assim, a tristeza, ela está lá, ela está instalada. Então, coloque essa tristeza à tona e fale sobre ela. E não tente colocar embaixo do tapete, porque isso vira angústia. E aí aliás, o luto dói. Ele dói fisicamente mesmo.
Agora, Sandra, as pessoas têm relatos lá também, além dessa questão emocional, de sintomas físicos também negativos? No site ainda isso não chegou, mas antes, para preparar o site, a gente fez vários encontros presenciais. E tem, sim, aquele relato, né, de dor no peito, às vezes de taquicardia, às vezes de falta de ar, me falta chão. E tem situações em que a pessoa se vê mesmo nessa angústia, nessa vontade de procurar um médico, porque ela começa até ter medo do que ela está sentindo. Bom, está terminando então aqui, né, o nosso programa. Então, assim, o que esse luto pode nos ensinar, né? Até no sentido de finitude, né? Da vida e finitude de várias coisas que nada é para sempre, né, Elaine? O que podemos aprender com momentos assim? Acho que a primeira coisa que a gente coloca é assim, temos que falar sobre a morte. Né? As famílias precisam falar sobre a morte. Sim, as crianças podem falar sobre morte, podem ir a velórios, podem acompanhar, tudo devem, inclusive. Né? Precisamos falar sobre isso, porque isso, de alguma maneira, nos diz o que vai acontecer. Não falar já não prepara. Agora, uma vez de luto, é muito importante, porque falar é elaborar. Né? E quando eu digo quando uma criança nasce, a única certeza que você tem é que ela vai morrer. Sim. E você já começa a fazer tudo para ela não morrer. Então, por que nós não vamos falar sobre isso? É a única certeza que temos, né? Eu diria que a gente precisa, além do luto, abrir espaço para tristeza. Assim. Tem uma frase que a gente colocou no primeiro dia do site, que é do Hilke, de um poeta, que é: quando estamos tristes, estamos grávidos de futuro. Que é isso, é você fazer da tristeza uma ponte para algo, para uma nova experiência que, enfim, pode ser transformadora no bom sentido. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Os recadinhos finais, então, o endereço do site, que tanto falamos aqui, né, no programa. Vamos falar sobre oluto.com.br, que está aparecendo aí, ó, o site e o endereço. Na reportagem anterior do primeiro bloco também, o casal que deu depoimento para a gente fala de um grupo e convida as pessoas também para participarem, um grupo presencial, com pessoas que estão passando por essa mesma situação, que é o grupo fraternosp.com.br, que está aparecendo aí também. E, por último, o livro Perdas Compartilhadas, que tem aqui, né, Elaine, o seu prefácio. Elaine, são 9 histórias de são pais 9 histórias? São 9 histórias de pais que perderam filhos, inclusive alguns do grupo fraterno, né, por coincidência, e vale a leitura. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigada. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Estão os nossos programas anteriores, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Um ótimo fim de semana para você. Boa tarde.